Irmãos, parece que se renderam ao frio, mas nós estamos aqui para nos louvar o nome do Senhor. Convido os amados a ficar de pé para louvar em 243 do cantor cristão Vida Eterna. 243. Amém? Louvemos. Nome de Jesus, o Salvador, da morte eterna salva o pecador. A todos que confiam em seu amor, sim, vida eterna dá. Gozo, paz, salvação, vida eterna dá. Luz, amor e perdão, vida eterna dá. A todos que confiam em seu amor, sim, vida eterna dá. Necessitado fui ter com Jesus, minhas fraquezas todas eu lhe expus. Ele apontou-me para os altos céus, pois vida eterna dá. Gozo, paz, salvação, vida eterna dá. Luz, amor e perdão, vida eterna dá. A todos que confiam em seu amor, sim, vida eterna dá. Das minhas culpas ele me livrou, pois que na cruz resgate consumou. Todo o pecado meu me perdoou, e vida eterna dá. Gozo, paz, salvação, vida eterna dá. Luz, amor e perdão, vida eterna dá. A todos que confiam em seu amor, sim, vida eterna dá. Bem sei que nada posso merecer, cumpri tão poucas vezes meu dever. A Cristo, pois eu vou me submeter, pois vida eterna dá. Gozo, paz, salvação, vida eterna dá. Luz, amor e perdão, vida eterna dá. A todos que confiam em seu amor, sim, vida eterna dá. Amém. Amém. Aqui de pé, convido o irmão José Paulo para orar por esse culto nessa noite. Oramos. Amém. Com todo Deus, Pai nosso Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que você tem nos dado. Nos abençoe, Deus, nos fortalece, nos dá sabedoria, Deus, tira tudo que nos provém de vida das nossas vidas, Pai. Nos deixa com perdão, com amor e com misericórdia. Nos fortalece, nos capacita, abençoa, Deus, esse trabalho. Espírito Santo de Deus, ilumina a vida de cada um, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Os amados podem sentar-se. Os amados, abrir suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Muito feliz, né, com a visita de Célia, a esposa do irmão Neto, também de Pedro, irmão do irmão João. Sejam todos sempre muito bem-vindos na casa do Senhor. Amém? Amém. 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado,
sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Amém. Amados irmãos, o Senhor, Ele se dirige a cada um de nós através das suas escrituras, através da sua palavra, através da Bíblia. E aqui no versículo 3 de 2 Timóteo, observamos o apóstolo Paulo se dirigindo a Timóteo, chamando a sua atenção para que permaneça naquilo que aprendeste, permaneça nas escrituras, permaneça na palavra de Deus. E vemos aqui no versículo 16 a palavra dizendo: toda a escritura é divinamente inspirada. Então, amados irmãos, desde Gênesis ao Apocalipse, percebendo Deus falando com cada um de nós, e precisamos entender, mas que a Bíblia é suficiente, que não precisamos de mais nada além das Escrituras, não precisamos de complemento algum. Sonhos, revelações, experiências, fábulas, isso tudo são relatos voltados ao emocionalismo. Só é possível o homem conhecer a Deus através das Escrituras, e precisamos ter essa certeza guardada em nossos corações. Amém. O homem só pode conhecer a Deus através das Escrituras, através da Bíblia. E a Bíblia é suficiente para dar todas as respostas daquilo que precisamos. Amém? Amém. Agora convido as irmãs a fazer um louvor para a honra e glória do Senhor Jesus. As riquezas do mundo pouco valem pra mim, pois Jesus no teu reino dás-me vida sem fim, e no livro da vida que conservas aí, certo estou que meu nome foi escrito por ti, foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida foi escrito por ti. Meus pecados são muitos, como areia no mar, mas Jesus me revela sua graça sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida foi escrito por ti. Amém. Deus abençoe as irmãs e que elas continuem sempre dedicadas a louvar e glorificar o nome de Deus. Amém? Amém. Agora, com alegria, convido nosso irmão Neto para trazer aqui uma saudação para a honra e glória do Senhor Jesus. O irmão Neto está com oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite. Para mim é com muita alegria
e com muita responsabilidade, né? E está trazendo salvação para os irmãos. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, lá em Salmo 125, só para ler só um versículo. Estou muito contente, a minha querida, a minha outra metade veio, né? Glória a Deus, né? Deus abençoe, minha filha. Aqui você está em um bom lugar. Em nome da igreja, seja bem-vindo com a permissão do pastor, né? Das irmãs aí. Salmo 125, o capítulo é 125, e o versículo 1 só. E diz assim, amém? Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Amém. Deus possa colocar essas palavras no nosso coração. Que a nossa confiança não possa estar no homem, mas possa estar em Deus. Que Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra. E eu vou contar uma história que antigamente eu confiava muito, antes de me converter verdadeiramente em Cristo. Certa vez trabalhando numa empresa, bem rapidinho, pastor, não tenho tempo não. Olha, certa vez trabalhando numa empresa que vendia cosméticos, e ele dizia, quando você pode confiar na empresa, e ele nos instruía tanto de falar que a gente entrava na mente da gente, e a gente confiava, porque isso era mentira, a gente continuava mentindo também, dizendo, confiando na empresa, né? Aí dizia, olha, quando você entrar na empresa, qualquer salão de beleza, você entra assim, com aquela cartela de cores, para colorir os cabelos. Entra assim, peito erguido, tudo. E eu entrava também, eu vou entrar também. E assim, e esse negócio começou e foi, como fazer assim, de repente, quando a gente entrava em Itália, eu falei, eita, chega, eu confio na Itália, no colo, tudo, e nós aproveitávamos essa confiança que os povos diziam, e a gente aproveitava para ganhar dinheiro com eles, né? Uns pagavam, outros não, e assim a gente, os que pagavam, a gente quem pagava mesmo, o vendedor, e assim por diante. Agora, veja bem, muitas pessoas confiam no seu próprio punho, no cavalo, em outra pessoa, às vezes confia até no prefeito, confia até mesmo em algumas pessoas que acham que merecem a confiança. Mas nós não podemos confiar. Nós temos que confiar no nosso Deus. Amém. Ele, sim. Ele, quando ele diz que, quando ele está lá em João 3,16, ele diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu filho, seu único filho, unigênito, para que morresse no meu lugar, no miserável pecadão que sou, para que eu não perecesse, fosse para o inferno, e me dando o céu, e Jesus Cristo para me crer nele. Esse é o que eu posso confiar, verdadeiramente. Nós, como crentes, servos do Senhor, salvo em Cristo, sabendo que Ele prometeu e vai cumprir, podemos confiar verdadeiramente. O pastor falou de manhã sobre não se envergonhe de pregar o Evangelho. É verdade, pastor, não podemos nos envergonhar. Porque Paulo já dizia lá em Romanos, capítulo 1, se eu estiver errado me corrija, capítulo 1, versículo 16, ele disse, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Ele não disse da Igreja Batista, ele não disse de apóstolo tal, ou em mim, ou em Pedro, ou não. Ele disse, o Evangelho é de Cristo. Para que todo aquele que nele crê, então agora eu vou copiar, está aqui, viu? Pois é o poder, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele diz, primeiro o judeu e também o grego. E graças a Deus, glória a Deus, porque eles rejeitaram o meu Senhor Jesus. E nós estamos aqui hoje porque, como o pastor falou bem, eles creram, confiaram em Deus, que Deus ia com eles, estava com eles. Mesmo diante que eles mataram muito, como o pastor falou de manhã, morreram muito para o Evangelho chegar aqui, mas eles continuaram confiando, com alegria. Por isso que eu tenho essa alegria hoje. Eu não tinha, hoje eu tenho. Sabendo que eu confio no meu Senhor, eu confio no meu Senhor Jesus Cristo, que Deus mandou, enviou, Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, estará no céu e foi preparar lugar para mim e para você e para aquele que crê. Não é para todo mundo, é para o que crê.
E disse mais: vou voltar. E vos levarei para onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a confiança que nós temos que ter. Esta é a certeza que nós temos que ter. Sermos convictos de sair, porque Ele vai voltar. Por isso é a minha alegria, porque eu sei que a minha esperança não vai ser, eu sempre digo, a minha esperança lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo, somente nesta vida aqui, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que esperar no Senhor, sabendo que Ele vai voltar e nos garante a salvação. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o irmão Neto, que possa sempre continuar dando sabedoria a ele, para sempre quando tiver a oportunidade de trazer algo da parte do Senhor, para que a gente possa ser edificado. Amém? Amém. Mas lembrando sempre, irmão, só confia no Senhor quem confia na palavra do Senhor. Não é possível você confiar em Deus se não confiar na sua palavra. Amém? Amém. Agora convido o irmão João para orar para ele pregar essa noite, orar pelo pastor, para que ele venha trazer a mensagem de acordo com a sua vontade. Estamos aqui para o benedício, através do nome, pela palavra. Usa o pastor, usa o pregador, o mensageiro, Senhor, através da tua palavra, para que nós possamos edificar o teu Santo Espírito, Deus, para que nós possamos cada dia ficar conscientizados e aplicando, Senhor, aquilo que nós escutamos, aquilo que nós vivemos, para que o mundo lá fora nos veja, nos observe de uma maneira especial para o que disse, para que nós possamos lá fora testemunhar e ganhar almas para o teu reino, Senhor, não para nós, não para que o homem se glorifique, mas para ti, Senhor, para que nós possamos povoar os céus com bênçãos celestiais, através do teu Santo Espírito, Deus, através do teu testemunho, através da tua graça. Usa o pastor, através do Espírito Santo, para que ele venha nos edificar com a santíssima palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. As crianças estão convidando para a escolinha. A professora hoje é Rafaela. E o pastor está com a palavra. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, queridos amados irmãos. Tempo frio, tempo chuvoso. Alguns irmãos, como o irmão Edivaldo, preferiram ficar no aconchego do lar, mas oremos que os irmãos possam estar conosco na próxima quinta e no próximo domingo, porque é importante estarmos juntos para podermos glorificar o nome do nosso amado Deus. Amém? Amém. Em nome da igreja, não em nome de Dona Célia, estamos felizes com a sua vinda, viu? Igual a Neto, né? Está aí com seu sorriso lindo aí, está mais feliz que já é, trazendo quando está com a outra metade. E Pedro também, seja bem-vindo, viu? Não deixe de vir. Né, irmão? Sentindo falta dos filhos do irmão. Do Jordão, de Ramon, das noras. Esse tempo chuvoso para vir de longe é mais difícil, entendemos, mas o carro está à disposição. Só é querer, tá aí o carro e a chave está aqui no bolso. Se precisar, vamos embora. Irmãos, devemos estar orando, como eu sempre digo, uns pelos outros. Primeiro, orarmos por salvação na cidade de Esperança. Orarmos para que Deus nos use para falarmos do seu verdadeiro evangelho. Oramos para que Deus possa nos capacitar a entender que a Bíblia é a nossa única regra de fé. E numa igreja bíblica, irmãos, eu sempre digo isso, o que vale é a Bíblia. E o pastor não é maior do que as ovelhas. Quando há qualquer situação onde possa estar fugindo da Bíblia, todos os membros têm a responsabilidade, o dever de falar. O ser humano, o pastor, falha. A Bíblia não falha. Não há um homem maior do que o outro. Só um homem grande que é Cristo. E esse toda honra e toda glória. Amém? Devemos chorando também pelos trabalhos missionários da igreja, pela vida do pastor Anísio, que hoje está no Crato, no Juazeiro do Ceará. Crato, Juazeiro, né? Com os irmãos lá do Ceará, está voltando amanhã para a Saudade, devemos chorando pelo retorno, que o
Deus possa trazer embaixo da sua santa e perfeita proteção. E também pelos trabalhos em Gujão, Juazeirinho, em João Pessoa, em Canoas, e em todo lugar onde existe uma igreja de doutrina bíblica, portanto doutrina batista, que esteja levando o verdadeiro evangelho de Deus aos perdidos. Amém? Irmãos, dito isso, sem mais delongas, sinto-me feliz com a vinda da Dona Lídia, que tinha uns tempos com medo de vir para a igreja, está fazendo muito frio, né, Dona Lídia? Mas passou o frio, hoje Lídia não está com frio. Seja bem-vinda, viu? Sinto sua falta. Lídia é muito querida por todos nós, com seus olhos azuis, verdes, amarelados. Seja sempre bem-vinda, viu, Dona Lídia? Não deixe de vir. Irmãos, agora sem mais delongas, segunda epístola de Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4 apenas. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Senhor, outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Amém? Santíssimo Deus, te rogamos que o possa estar conosco, nos conduzindo a aprender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, Senhor. Te rogamos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o tema de hoje à noite é a simplicidade que há no Evangelho de Cristo. Paulo, divinamente inspirado ou soprado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz que devemos ter cuidado para, de alguma sorte, os nossos sentidos não serem corrompidos, sejam destruídos ou, de certa forma, desviados. De quê? Da simplicidade que há em Cristo Jesus. Irmãos, clara como cristal, clara como a luz da aurora em tempos de verão. A Bíblia nos ensina, com clareza tal, o plano de Deus para a salvação do perdido nunca é baseado no poder do homem, nem na eloquência das palavras. O plano de Deus para a salvação é baseado unicamente em Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 e 18, diz o seguinte: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Irmãos, Paulo saiu a evangelizar não com dialeto superior, não com sutilezas de palavras, mas sim com a cruz de Cristo. É muito bonito a pregação dessas pessoas que falam eloquentemente, que tem a voz suave, que fala aos ouvidos da pessoa, que o coração, que você se arrepia todinho. Mas não é bíblico. Para eles, os perdidos, a cruz é loucura. É loucura acreditar unicamente no poder e na obra de Cristo. É loucura achar que pode ser salvo, eternamente salvo, por Cristo. É mais fácil você crer
que você, através de você, pode conseguir chegar ao final da Torre de Babel. Nós sabemos o que deu em confusão. Irmãos, a palavra da cruz é loucura para eles, para nós é o que? O poder de Deus. Cristo morreu naquela maldita cruz para salvar todo aquele que nele crê. Isso é a simplicidade do Evangelho, irmãos. Não é, tem aquilo, não, é crer na obra de Jesus Cristo. E o que Paulo nos pede através do Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo nos pede através de Paulo, é que nós não nos apartemos desta simplicidade. Eu não devo estar aqui preocupado em falar palavras difíceis que ninguém entenda. Eu não preciso estar me preocupando com o que eu vou falar de palavras grandiosas. Eu tenho que me preocupar em pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Como disse o irmão Neto agora há pouco, é poder de Deus para salvação. Entendam que o Evangelho é poder de Deus para salvação. Não é para dar boa vida, não é para dar bens materiais, é para te salvar do fogo eterno. Isso é a simplicidade. O que é uma coisa simples? Alguém sabe me explicar? Uma coisa que qualquer pessoa vai entender, simples. Cristo morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê. A obra é suficiente para salvar toda a humanidade, mas tu vai salvar aqueles que creem verdadeiramente no santo e perfeito Evangelho. A hipocrisia, irmão, dos homens é tamanha que eles defendem a igreja, eles defendem a religião, eles defendem pastores, eles confiam em obras próprias e não confiam na obra de Cristo. É muito comum as pessoas pregarem um evangelho distorcido que não salva, que saiu, que se apartou da simplicidade. É muito comum as pessoas esquecerem de confiar na palavra de Deus e ter o quê? Comichão, coceira na orelha quando se fala do evangelho verdadeiro. Por quê? Porque essas pessoas ou nunca ouviram ou se desviaram da simplicidade. Irmãos, devemos confiar no princípio bíblico, como disse o irmão Neto. Os textos que os irmãos leram, tanto do irmão Nivaldo como do irmão Neto, foram fantásticos, porque dão continuidade ao estudo. A Bíblia é divinamente inspirada por Deus. As palavras de Deus já estão aqui contidas nesse livro sagrado, nessa biblioteca de livros. Em cada prateleira tem um assunto que você vai lá e busca para ler para a sua vida. E devemos confiar em quem? No autor deste livro. Devemos confiar, não tem como eu confiar em Deus sem confiar na Bíblia. Não tem como eu dizer eu creio na palavra de Deus sem crer, vírgula por vírgula, da Bíblia. A fé salvadora, aquela que adentra nós através do Espírito Santo, nos leva a Deus. Já o pecado nos rebela contra Deus. O pecado nos afasta de Deus. Nós temos duas passagens em Romanos, os irmãos já sabem de cor, Romanos 3:23, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem não está na glória de Deus está o quê? Diz também que o salário do pecado é a morte, mas também nos diz que a salvação eterna é um dom gratuito de Deus. Então, irmãos, a simplicidade que há no Evangelho é você crer no que Cristo fez por ti. As pessoas vão a esses templos que dizem igreja, e lá tem culto emocional, o culto para isso, culto para aquilo, culto para o desempregado, culto para os doentes, culto para
isso, culto para aquilo outro, culto de curas e milagres, cultos de... Nós vamos à igreja cultuar ou prestar um serviço de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa igreja, na simplicidade do Evangelho, faz um culto para agradar a Deus, não aos homens. Porque se eu começar a agradar o irmão Edivaldo hoje, se eu não agradar domingo, ele sai da igreja. Ele vai procurar outra igreja que esteja lhe agradando. Porque nós somos seres humanos e gostamos disso. Nós temos que entender, meus irmãos, que somente Cristo pode e nos reconciliou com Deus através de sua obra. Reconciliou. Nós temos o ministério da reconciliação que Deus através de Cristo nos deu. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 18. Amém? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus. A nova criatura provém de quem? De Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliar é o quê? É voltar a ter comunhão, é voltar a ter proteção, é voltar a estar debaixo da proteção do nosso Senhor, do nosso Deus, único, imortal, verdadeiro, invisível, mas Deus. Irmãos, este ministério da reconciliação que Cristo nos proporcionou com a sua morte, com o seu sofrimento no Calvário, é um ministério que nós não merecíamos, porque no outro tempo nós éramos o quê? Inimigos. Nós estávamos sem Deus, separados da promessa. E não é a religião que me faz isso, não é a igreja que faz, quem faz é Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo de 21 a 23. Amém? Colossenses 1, de 21 a 23, está escrito desta maneira: a vós também, que no outro tempo ereis o que? Estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentardes santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvidos, do qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Nós temos uma passagem que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, que nos diz que nós não cremos no evangelho, cremos em vão. Não podemos crer em vão. Devemos crer na obra de Cristo. Se eu estou crendo que sou salvo porque a minha igreja é uma igreja boa, é uma igreja que Cristo fundou, é uma igreja que é apostólica, que vem desde os princípios, eu não sou salvo. Eu só posso crer que sou salvo pela obra e conservação de Cristo. Agora, meus irmãos, a natureza do homem convertido, a nova criatura, ela é transformada. Ela não quer desonrar, ela peca, mas ela não quer desonrar o Pai. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que se diz crente, praticando os pecados comuns, que literalmente das pessoas do mundo. Nesse período de festa fica todo mundo ouriçado. Irmãos, a nova criatura deixa as coisas velhas para trás.
Ora, primeiro, eu não sou salvo por não ir à festa ou por não beber. Eu sou salvo pela obra de Cristo. Mas eu sei que essas coisas não honram nem agradam ao meu Pai, meu Salvador Jesus Cristo. Irmãos, definir pecado é muito simples. Tudo que não for feito por fé é pecado. Tudo aquilo que não honra a Deus é pecado. Então, se tu és o templo do Espírito Santo de Deus, então tu vai fazer o quê? Glorificar a Deus. É simples. Eu já disse aqui, eu repito 1 milhão de vezes. Pensa, o que tu estás fazendo glorifica a Deus ou desonra a Deus? É simples. Tu fazendo essa pergunta no teu coração e no teu entendimento, tu vai evitar já 90% dos pecados, viu? Que é os pecados naturais que a gente não consegue evitar pela natureza, certo? Com momentos de raiva, você tem uma raiva, assim, de repente você diz que não quer dizer, ou não é. No trânsito você vai dirigindo, o cara quer passar por cima, você tem seu momento de natureza, que a natureza velha dá a rasteira. Eu lembro do meu querido pastor Antônio Mendes, ele em minha casa, e conversando comigo, disse: meu filho, quantas pessoas tem aqui? Ele tinha 94 anos nessa época, durinho, assim, irmão João, pensa uma coisa linda. Ele subiu aquela escadaria lá em casa, parecia um menino, 94 anos. Eu disse: rapaz, o pastor já está começando a... Estou eu indo aqui, quantas pessoas tem? Eu disse: pastor, eu acho que são 2. Não, são 4. As 2 novas criaturas e as 2 velhas criaturas. Nós temos que alimentar qual? A nova criatura. A reconciliação nos leva a alimentar a nova criatura, irmãos. Isso faz parte do que Deus está fazendo por nós. Aquele que começou a obra irá o quê? Concluir, aperfeiçoar. Não é difícil ser crente, não. Não é difícil. É natural para os salvos. Para quem é salvo, não é salvo, realmente é impossível ser crente. Né, irmão Neto? Você pode andar como crente, se vestir como crente, falar como crente, até louvar como crente, mas não ser crente, porque não crê e não confia no Senhor. Amém? Então a simplicidade de Deus, do Evangelho de Cristo, que nos leva à simplicidade, à pureza do Evangelho, crer tão somente. Aquele que crê tem, não poderá ter. Aquele que crê tem a vida eterna. Crê na obra. Qual é a obra de Deus? Que creais naquele que Ele enviou. Mas o inimigo é astuto. O inimigo está preparando ciladas. O inimigo está querendo transtornar o Evangelho. O inimigo quer apresentar um Evangelho parecido, o joio. O inimigo está querendo que, como Eva foi lá no paraíso pela serpente e saiu dos trilhos, apartou-se da simplicidade do paraíso, que era simplesmente não comer. Olha como era simples. Vocês podem comer de tudo que tiver aí no jardim, com exceção desta árvore. É difícil isso? Não é simples, entendeu? Uma criança entende isso ou não entende? Você pode fazer tudo isso, menos isso aqui. Mas a serpente foi lá e ela se afastou da simplicidade. E é o que nós não podemos fazer, se afastar da simplicidade que há no Evangelho, irmãos. Nós, como sucessores naturais das igrejas que foram fundadas pelos apóstolos na perseguição de Paulo a eles, e depois pelo próprio Paulo, em suas andanças, em suas missões, viagens missionárias, hoje estamos aqui. Nós não temos um fundador humano, mas nós temos a obrigação de pregarmos o que a Bíblia está determinando. E nenhuma passagem na Bíblia nos diz que você precisa de algo a mais a não ser crer na obra de Cristo. Até conversava com os irmãos esses dias, não há como pregar a doutrina a perdido. Tem que se pregar o Evangelho. Não adianta pregar a quem não entende o que é salvação, porque vai dar nó
nas faculdades mentais, como diz o querido irmão Zé Paulo. Vai dar nó, vai dizer, não pode ser tão simples. Ora, para eu ficar curado, eu tenho apenas que me levantar e 7 vezes, me ajoelhar e me levantar dentro desse rio, um rio cheio de lama. Isso é muito simples. Quem disse isso? Naamã. Porque achava que para se limpar, tinha que fazer algo bem complexo. Era simplicidade. O profeta disse, vai lá no rio, você vai, baixa, levanta 7 vezes, você será purificado. É que se eu vou fazer, lá na minha terra tem rios muito melhores. Aí um soldado, mas chefe, qual a simplicidade do soldado? Uma coisa tão simples, o que é que você vai perder? Nada. Ele foi lá e a pele ficou como a pele de uma criança. Mesmo assim, a nossa salvação é simples, irmãos. É crer, é mergulhar em Cristo. Não é mergulhar em um rio, é mergulhar em Cristo. Entrar na arca. E quando tu entra, irmão, tu sabe que tu és um salvo. Tu sabes que aquela simplicidade não é complicada. Não temos, depois de salvo, não tem mais um porquê. Tem isso, tem aquilo, não. Não há mais porquê. O nosso porquê é Cristo. Por que você é salvo? Porque Cristo morreu naquela cruz para me salvar e me salvar perfeitamente. É uma loucura. É uma loucura acreditar que Cristo falhou. É uma loucura achar que a obra de Cristo não foi suficiente, que eu, um pecador maldito, um pecador contaminado com a carne, possa melhorar, ou sequer dar um incremento ao que Cristo fez. A minha salvação, do princípio ao fim, foi obra do meu Senhor, do meu eterno, do meu único e todo suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém? Isto é a simplicidade do Evangelho. Não está aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não, você tem que crer. Crendo, tu és um salvo. Não crendo, tu és um perdido. O inimigo, ele não é onisciente nem onipresente, mas ele tem um exército de hostes infernais trabalhando para ele. E há ministros transfigurados em ministros do Evangelho, em ministros de luz. O próprio Satanás se transfigura em ministros de luz. E ele capacita, o inimigo capacita pessoas a continuarem a sua mentira. Eles querem complicar o que não é necessário complicar. Eles querem tornar isso complexo, uma coisa que é simples. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo de 13 a 15. Versículo de 13 a 15, 11 de 13 a 15, diz o seguinte: porque tais falsos apóstolos são o que? Obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim do qual será conforme as suas obras. Agora, irmãos, esses homens serem condenados, ok, mas o pior não é isso, irmão. O pior é que eles levam pessoas atrás deles. As pessoas que vão atrás desses homens, geralmente eles tratam com as coisas com bem-estar, com curas, com profetadas, com faça isso para Deus fazer isso para ti. Deus não negocia com nenhum de nós, irmãos. Deus não vai dar nada a ti porque tu deu algo a Ele.
Esqueça isso, viu? Esqueça isso. Deus nos mantém pela sua misericórdia. A misericórdia de Deus é o fato de nós não sermos consumidos. As pessoas querem chegar, Deus, se o Senhor me dá aí um bom emprego, um bom carro, que eu dou o dízimo, ou dou uma oferta. Irmãos, de quem é tudo? De Deus. Deus não precisa da gente, irmãos. Nós precisamos dele. Deus é Deus, independente do que eu faça de bom ou de ruim. Agora eu, sem a presença de Deus, eu não sou nada. E a simplicidade do Evangelho diz isso. Importa que Cristo aumente, que nós diminuamos. Importa que o Evangelho seja pregado às criaturas como ele foi lá no início. Arrependa-se, creia que serás salvo. O que faremos, homens e irmãos, para ser salvo? Creia e se arrependa das tuas obras mortas. Irmãos, o caminho do Evangelho verdadeiro, simples, singelo, do Evangelho simplório, é apertado, é cheio de espinhos. Já do largo, outro Evangelho, o Evangelho das coisas dos homens, é largo, é espaçoso. Milhões e milhões de pessoas irão seguindo. As pessoas fazem festas para ir atrás de homens. Vem o missionário, não sei quem, até os apóstolos, né, que tem aí, né? O pessoal paga tudo, vende as coisas que tem para ir ver este homem. Como era as procissões do finado Frei Damião. Ou não era? As mesmas coisas. As mesmas coisas. Água benta! Minha santa e querida mãezinha, que um dia foi católica, ela quando mudava para uma casa, enchia uma água cheia de benta, uma garrafa de água, ia dizer outra coisa, mas deixa só na benta mesmo, e jogava nos cantos da parede para espantar os maus olhados. E gente, a inocência da minha querida mãezinha, mas ela não ia de jeito nenhum para o céu sendo inocente, fazendo contra a vontade de Deus. Ela vai para o céu porque creu e se arrependeu. Pergunta se ela faz isso hoje, se ela negocia alguma coisa com Deus. A simplicidade do Evangelho, irmãos. Vamos pregar o que é simples. Se vão crer ou não, não é. Nós não temos obrigação de convencer ninguém. Se eu convencer alguém, eu estou errado. Quem convence é o Espírito Santo. Se não for, vem um dia para a igreja, vem 2 dias, depois vai embora. Porque não foi convertido, e sim convencido, como diz o irmão José Paulo, filósofo JP, José Paulo. Irmãos, o Evangelho que salva, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da simplicidade de Cristo, o Evangelho que realmente salva o pecador do inferno, é aquele que glorifica unicamente a Cristo. Como é que eu posso dizer que sou salvo por uma obra sequer minha? Quando eu digo isso, eu estou dizendo o quê? Que Cristo não foi suficiente. E quando eu vou de encontro com a palavra de Deus que me diz em João capítulo 3, João capítulo 3, vamos ver do 16 ao 18. Olha o que a Bíblia nos diz. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o que? Mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E qual é a acusação principal dessa pessoa que está condenada, irmãos? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. As pessoas acreditam numa imagem de escultura que pode te salvar, que uma imagem de escultura feita de barro, feita de qualquer, pode ser de barro, madeira, tem umas até de plástico agora, né? De silicone. Pronto, obrigado, irmão. Que essa coisa pode te salvar, mas Cristo não pode. Ora, a igreja pode te salvar, mas Cristo não pode. Tuas obras podem te salvar, mas Cristo não pode. Isso é não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E esse outro evangelho é maldito. E o maldito não consegue gerar filho, irmãos. Como é que Deus vai gerar um filho na maldição? Não vai, irmãos. Agora, as pessoas chegam aqui, quando vê um visitante de outra denominação, de vez em quando nós temos a alegria de receber alguns que pelo menos nos honram vindo, e nós sentimos que eles ficam incomodados. Se incomodam porque eles querem a pregação bonitinha. Oh, irmão, venha para a igreja para seus problemas acabarem. Onde é que está isso na Bíblia? O teu problema é ir para o inferno, irmão. Não tem outro não. Porque nada aqui, nem de bom, nem de ruim, é eterno, viu? Passa. Mas a condenação eterna não passa. Então, o momento é quando? É hoje. De crer na simplicidade. Não complique, irmãos. Creiamos e pregamos a simplicidade de Cristo. Você não pode pagar pelo perdão. Você não pode comprar a tua salvação. Esta ação já foi feita por Deus. E o arrependimento também foi Ele que me deu. A benignidade dele me levou ao arrependimento. Se dependesse de mim, eu estava servindo ainda na vontade da carne e do pensamento. Mas Ele me resgatou da podridão da carne para me levar para o seu reino de amor. Ele não fez porque eu merecia. Ele fez pela sua graça. Ele fez pelo favor não merecido. Ora, irmão, se é por obra já não é por graça. Se eu sou salvo, ou me mantenho salvo, por qualquer ação minha, a graça não é mais graça. E eu estou crendo em vão. Portanto, não sou um salvo. Ora, irmãos, eu tenho plena convicção que tem pessoas nesse mundo que se comportam excelentemente bem. Pessoas dignas, honradas, que têm um comportamento exemplar, inclusive de boas obras, mas elas estão fazendo de forma errada, elas estão fazendo para ser, e não vão ser por isso. Nós temos uma passagem na Bíblia de Cornélio. Cornélio era um homem que foi chamado de justo e piedoso, um homem que vivia acima da média do demais na época, mas foi preciso o quê? Ouvir e receber Cristo. Se tu não receber Cristo como teu único e todo suficiente Salvador, jamais serás um salvo. Você pode até aparentar, mas tu não és salvo. Porque a nossa salvação é um ato personalíssimo de Cristo. Para encerrarmos Atos 16:31, é uma passagem onde Lázaro estava preso e o carcereiro, no momento lá, tirou eles para fora depois do ocorrido de ele tentar se matar e tudo. Quando viu que a porta estava aberta, vou me matar porque é muita desonra para mim. Os presos foram tudo embora, e quando saíram lá fora,
depois de ver tudo aquilo, ele disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Então Paulo prontamente respondeu: você tem que deixar de pecar, você tem que frequentar uma igreja, você tem que ser batizado, você tem que ser dizimista, você tem que andar decentemente e com ordem para ser salvo. Foi isso que Paulo disse? Foi o que Paulo disse. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê na obra do Senhor Jesus Cristo. Agora as pessoas querem fazer da igreja uma obra social, querem fazer da igreja um clube social de diversão, querem fazer da igreja um local de crescimento pessoal, de ser, fulano é isso, é aquilo, outro. Mas isso não é o papel da igreja. O papel da igreja é pregar a simplicidade do Evangelho. É pregar o que Cristo mandou. O que foi que Cristo mandou a gente fazer? Pregar o Evangelho a toda criatura. E o Evangelho não tem escrito que não seja o poder de Deus para salvação. Não pode ser outra coisa. É o poder de Deus para salvação. Salvação de quê? Da condenação, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Ou seja, irmãos, ninguém é condenado porque pecou. É condenado porque recebe a sua herança. A ira de Deus não irá chegar, ela irá permanecer. Todo aquele que não crê no Filho unigênito de Deus, a ira de Deus sobre ele permanece. Nossa salvação é obra de Jesus Cristo. E o Evangelho que deve ser pregado é esse: Cristo morreu naquela cruz para nos salvar, e nos salvar em perfeição. E nos salvar, irmãos, eu gosto muito de uma passagem de Hebreus, por favor, vamos até lá, capítulo 9. Versículo 12. Olha o que diz essa passagem, irmãos. Hebreus 9, 12. Amém? Nem por sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado o quê? Uma eterna redenção. Quem crê em Cristo está remido eternamente. Quem crê em Cristo é salvo, eternamente salvo, e jamais poderá perder essa salvação, porque nós estamos na mão de Deus, na mão de Cristo, e selados com o selo do Espírito Santo. E esse selo é o que? Inviolável. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos não só crer, mas também pregar a simplicidade do Evangelho de Cristo. Amém? As crianças vão louvar o Senhor. Chama, por favor, aí, minha amiga, irmãzinha Lídia.
Deus abençoe as crianças, que elas possam crescer na graça e na estatura, no conhecimento e na estatura. Amém? Irmãos, vamos ficar em pé, sábado culto, com uma breve oração.